Boa noite, Sarinha. Primeiro, agradecer demais o convite, saber que eu gosto muito de trabalhar com você, Sarinha. Eu gosto de trabalhar com muita gente, né? Mas, por exemplo, você é muito mais bonita que o Conde, entendeu? O Conde é meio, né? Então, assim, muito mais simpática que o Conde. Eu trabalhei muito tempo com o Conde, entendeu? Então, eu digo, eu preciso dar uma mudada de ares. Tava com a André, eu tava com o Dai, eu tô, né? E agora com você é maravilha. Estamos aqui nesse período de Natal. Porque na realidade o Natal começa no dia 25 e ele só termina quando a galera fica um pouco sóbria para ir nas festas de Ano Novo, que começam lá no dia 31. Esse processo todo é meio, né, a gente arrasta esse espaço, tanto que parece que as coisas só funcionam no Brasil até amanhã. Então, se você tem alguma coisa para levar no correio, se você tem alguma coisa para fazer em justiça, é só até amanhã. Depois de amanhã, o Brasil entra de novo nesse processo de final de ano, de festas, que a gente gosta de chamar, e que só aqui funciona, viu? Em outros lugares do mundo, as pessoas olham para você com cara de maluco. Diz, como assim festas? Manda boas festas para os teus amigos, você vai ver que eles ficam parados pensando, como assim festas? Enfim, estamos começando aí esse período, e aí, por conta disso, eu estou hoje com você. Por que as pessoas reclamam, Sara? Conta para mim, o que as pessoas reclamam que não tem muita parte internacional aqui? Opa, o pessoal se chateia um pouco aqui com o Boa Noite 247, porque diz que a gente foca muito em Brasília e a gente acaba não falando, não pautando muita notícia internacional, fala mais na sexta-feira, quando vem o Pedro Paiva, que fala lá de Nova York, né? E a gente tem uma pauta importante e complicada, né? Vindo da Ucrânia, na verdade, nessa essa questão Ucrânia-Rússia ainda. Na realidade, a questão, vamos lembrar que ela não é Ucrânia-Rússia, né? A questão Ucrânia-Rússia é só a máscara desse conflito. Na realidade, o que nós temos ali é um dos grandes conflitos hoje que tenta erodir a ordem ocidental ou tenta fazer com que os adversários dessa ordem ocidental se enfraqueçam. Esse confronto foi pensado para fazer com que a Rússia se enfraquecesse militarmente desde o início. É por isso que o Putin, desde o início do conflito, ele usa todos os meios possíveis para não colocar o exército russo em todo naquela situação. Já usou mercenários, já usou partes do exército coreano, norte-coreano, certamente negociando ali com troca comercial de tecnologia, já fez uma retirada estratégica de determinados lugares, não agiu na guerra da forma violenta como os Estados Unidos, por exemplo, agem, né? Manteve a guerra num passo mais lento, exatamente para ter como levar ela ao longo prazo, porque ele percebeu que com a Europa jogando recursos dentro da Ucrânia, essa guerra se estenderia por muito tempo, e o objetivo do Ocidente era esse, usar os corpos ucranianos para fazer com que a Rússia chegasse mais desgastada a esse final. Por que desgastar a Rússia? Porque a Rússia é o aliado principal da China, que hoje faz parte desse conjunto de países que questionam a ordem ocidental. Nós estamos vendo isso acontecer. Então, o conflito é extremamente importante, o tempo de duração dele já é extremamente importante e desgastante, mas houve, com a eleição do Donald Trump, a ideia de que o conflito seria rapidamente terminado. Vocês lembram que uma das promessas do Trump, inclusive, era acabar o conflito com um telefonema? Logo em seguida, ele ia fazer isso. Por que não aconteceu, Fernando? Por que o conflito não acabou com um telefonema? Porque entre o Joe Biden, que era o presidente anterior, e o Donald Trump, ocorreu uma mudança extremamente forte nas questões internacionais. Ou seja, nós tivemos um problema com relação às linhas de produção de alta tecnologia, né? E de uma hora para outra os Estados Unidos perceberam que eles são tremendamente frágeis na questão das chamadas terras raras. Então, não se tinha essa noção com o Joe Biden, porque o Joe Biden permitia que a produção norte-americana fosse feita por todo o globo. Então você tinha a Apple produzindo na Índia, você tinha a Apple produzindo na China, você tinha uma série de empresas de tecnologia que se utilizavam desse conceito de globalização para manter as suas linhas de produção ativas. O Trump resolveu reorganizar essa situação e percebeu que os Estados Unidos têm um enorme ponto frágil, que é exatamente essa questão das terras raras. Ou seja, basicamente, 90% da demanda mundial por semicondutores são aquelas coisinhas que você imprime os circuitos e ela existe hoje no seu celular, na sua geladeira, se duvidar até na sua panela tem semicondutor hoje. Tudo que tiver smart, tu sabe que vai levar um monte de semicondutor. E 90%...
Só para as pessoas entenderem, a gente chama muito semicondutor de chip, né? Uma forma que a gente. Na verdade, existe o chip e existe o semicondutor, mas muitas vezes é a mesma coisa que a gente usa o nome trocado, né? O semicondutor é a plaquinha que você coloca o chip em cima, entendeu? O semicondutor é a base de toda a nossa microeletrônica. E 90% da demanda dele vem da China, vem de Taiwan, né? Então, assim, a gente começa, de alguma maneira, com o Donald Trump, a perceber que os Estados Unidos são frágeis nisso. E aí os Estados Unidos passaram a reorganizar sua geopolítica, ou seja, a Ucrânia tem talvez a quinta maior reserva de terras raras que são necessárias para a produção não só dos semicondutores, mas também dos chips. A China tem a maior, o Brasil tem a segunda maior. Então o Trump, o que ele fez? Ele reordenou a sua geopolítica. Ele só aceita a paz com relação à Ucrânia e Rússia se a Ucrânia ficar de posse de grande parte desses territórios onde há a possibilidade de se explorar esses semicondutores. No Brasil, por exemplo, o Trump está organizando com as associações de empresas mineradoras no Brasil contratos unilaterais para manter as linhas de produção brasileiras desaguando na tecnologia norte-americana e nos pagando o mínimo possível. O presidente Lula, esses dias, deu uma entrevista dizendo que o Brasil não vende terras raras, que quem quiser venha para cá, traga a sua tecnologia, produza aqui dentro para que a gente possa dar esse salto tecnológico que nós precisamos. O Putin, lá com relação à Ucrânia, tentou fazer esse acordo, só que, aliás, o Trump, lá na Ucrânia, tentou fazer esse acordo. Ele tentou tomar parte da Ucrânia, manter parte da Ucrânia com as terras raras, com as áreas que estão em terras raras, mas o Putin colocou o pé antes nesse processo. Então, a guerra ali está um pouco travada por conta disso, né? A Ucrânia, efetivamente, tem pouco a oferecer nessa questão de paz, sabe que perdeu a guerra, que é uma questão de tempo a partir de agora. Ela tenta induzir a entrada da Europa e dos Estados Unidos de forma mais forte na guerra. Por exemplo, ontem fez um ataque muito forte, muito escandaloso. Não foi forte, mas foi escandaloso. A residência oficial do Vladimir Putin, o que tornou as coisas um pouco mais complicadas, as conversas de paz ainda mais difíceis, mas a Ucrânia tenta o tempo inteiro fazer com que a Europa e os Estados Unidos entrem na guerra. A Europa e os Estados Unidos não querem entrar na guerra e a Rússia quer sair da guerra. Parece que isso está mais resolvido agora. O acordo entre o Putin e o Trump é muito simples, e desde o início estava desenhado. O Putin quer todas as áreas que ficam fronteiras com a Rússia, incluindo aí a Crimeia, incluindo aí Kherson, incluindo aí Donbass, áreas que estavam em disputa já há algum tempo, onde você tem uma parcela assim de população russa, e que os ucranianos vinham exigindo que os russos não falassem mais a sua língua, havia muita violência, teve atos de terrorismo naquela região. O Putin diz, olha, essas regiões são nossas, e nós não vamos abrir mão disso. Qualquer tentativa de paz parte da ideia de que essas regiões vão ser reconhecidas como regiões russas. O Zelensky tentou estabelecer ali a área desmilitarizada, ou seja, nenhum dos dois países poderia botar tropas, mas o Putin não aceitou, e pouco o Trump está conseguindo fazer nesse processo. Em realidade, essa guerra demonstra cada vez mais a incapacidade dos Estados Unidos de gerirem os conflitos internacionais geopolíticos no mundo. E o Trump está amargando um pouquinho isso. E o problema é que toda vez que ele não consegue avançar nos seus interesses na Ucrânia, toda vez que ele percebe que os Estados Unidos não são mais aquele país do século XX que mandava e as pessoas obedeciam, ele se volta contra a Venezuela. É uma espécie de fuga psicológica do Trump. Veja, lá a gente não consegue, mas aqui nós vamos botar a regra, aqui nós vamos fazer isso. Então, essa guerra ela serve muito para a gente ver a decadência do Império norte-americano, mas também serve para a gente ficar de olho nas capacidades que serão necessárias para uma guerra no século XXI. Não é à toa que os Estados Unidos estão buscando essas terras raras e não é à toa que a Rússia e a China estão sentadas em cima disso. Porque se no século XX o principal produto e a grande briga do mundo era petróleo, no século XXI parece que a questão das terras raras supera em interesse geopolítico militar essa questão do petróleo. E por que a gente tem que dizer isso, Sara? Porque, como eu disse no início, o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do planeta. Isso que nós temos apenas 30% do nosso território mapeado com pesquisas geológicas sólidas. Ou seja, essa ideia da segunda reserva é baseada em dados não completos. O Brasil pode ter muito mais a respeito disso. E aí nós vamos entrar nessa briga toda. Sara? E os dados, eles são incompletos e são antigos, viu?
É. Sim, são antigos. A gente provavelmente tem mais acesso à tecnologia hoje para saber com precisão sobre esse nosso solo, né? Tem uma série de questões aqui da nossa audiência. O Carioca, a Lei Carioca, manda um superchat, só que é falando do Master, tá? Ale, eu vou te pedir licença para eu ler esse chat quando o painel estiver aqui, né? Hoje o painel é o Auler e o Horta. O Américo Machado, ele manda um superchat falando assim, a Rússia está utilizando tática de guerra de atrito, avançar lentamente, reduzindo baixas, com o objetivo de acessar águas quentes. E aí ele finaliza sempre, eu tenho que ler, né, gente, que eu sou nordestina, Recife na luta. O Heitor Trindade fala assim, Horta, a Europa quer a guerra. O Reinaldo de Mello, ele fala assim, mas esse ponto fraco foi criado pelo próprio Trump quando ele começou a sua guerra tarifária. Ele não percebeu nada, foi obrigado a perceber, né? Ele está falando isso por conta desse isolamento que o Trump acabou criando nessa guerra tarifária, né? Esse ponto fraco sempre existiu, Sara, só que antes ele era encoberto por uma ideia de livre mercado. Essa ideia não existe. As pessoas têm que entender que no momento de uma guerra, no momento de um conflito geopolítico, essa ideia de livre mercado vai deixar de existir. Foi o que a Rússia se preparou e é o que a China está se preparando. Os Estados Unidos simplesmente reconheceram que se houver uma discussão geopolítica de fundo, não tem livre comércio, não tem acessar a China para produzir, não tem comprar produtos de Taiwan. Então, o Trump precisou relocar grande parte da sua produção para dentro do seu território. É parte dos preparativos desse grande conflito internacional que está para acontecer nos próximos anos. Pode ser no ano que vem, pode ser no outro, pode ser daqui a 5 anos, mas nós sabemos que vai acontecer um conflito internacional de larga escala, onde os Estados Unidos vão deixar de ser potência. E o que os Estados Unidos estão se preparando para isso, para que ele não perca este conflito. Olha só, tem uma questão também sobre como é que a Europa se organizaria, né? Ela se organizaria em torno da OTAN, da União Europeia, eu digo porque tem uma entidade, né? É uma força militar e outra política. Se vocês têm amigos europeus, eu aconselho a entrar em contato com eles, serem muito queridos, tá? Prestativos, porque eles estão passando por uma crise brutal. Vocês estão assistindo o único momento na história da humanidade onde a Europa se tornou periferia do mundo. No que tange as tecnologias, a Europa hoje está no mesmo lugar que a América Latina. E isso para um europeu é chocante. Porque eles nunca, gente, você pode pegar lá desde a antiguidade com o Império Grego, o Império Romano, o mundo grego, o Império Romano, e você vai encontrar sempre a Europa no centro das coisas, ditando relações culturais, ditando crescimentos e desenvolvimentos tecnológicos, ditando relações socioculturais, especialmente no século XX, apesar deles não serem economicamente os mais importantes, eles seguiam mantendo os grandes conceitos políticos de democracia, direitos humanos, participação, social-democracia, igualdade social. Todas essas coisas foram fomentadas muito dentro do território europeu. E agora eles estão em crise. Porque a Europa não detém mais as vantagens tecnológicas, elas estão nos dois polos, elas estão com os Estados Unidos e China, especificamente. A Europa não detém mais a primazia econômica e o controle sobre essas relações econômicas como ela deteve durante a Guerra Fria. Porque como ela estava no meio dos dois polos, ela conseguiu fazer esse espaço, ela não faz mais isso. E culturalmente, com o desenvolvimento dessas novas tecnologias, nós estamos consumindo muito menos produtos europeus. Estamos consumindo cada vez mais produtos coreanos, japoneses, chineses, só para vocês terem uma ideia de como mudou as coisas. Então, os europeus estão muito preocupados. E, para piorar a situação deles, o Donald Trump resolveu tirar a OTAN, que era a única coisa que eles ainda conseguiam se segurar. O Donald Trump disse muito claro, olha, o negócio é o seguinte, a OTAN serve para a segurança da Europa. E se ela serve para a segurança da Europa, quem tem que arcar com os custos de manutenção da OTAN é a Europa, e não o contribuinte norte-americano. Essa frase do Trump, essa ideia do Trump, ela não é nova, tá? Ela já existe no final da Segunda Guerra, aconteceu uma coisa muito semelhante. Nós tivemos presidente, por exemplo, o presidente Eisenhower fez a sua política externa baseada nisso. Olha, vocês vão se resolver aí, porque eu vou tirar as minhas tropas o máximo possível para não gastar com vocês. Então a Europa ficou muito preocupada, porque sem a ajuda norte-americana, isso significa que todos os orçamentos dos países europeus precisam agora incluir uma parcela significativa de gastos em segurança. A França já está fazendo isso,
ela quadruplicou seus gastos e hoje é, se não me engano, a segunda maior vendedora de armas no mundo inteiro, porque desenvolveu a sua indústria para essa situação. A Alemanha se rearmou, se reorganizou em termos de exército e agora faz frente politicamente a isso. Grande parte da extrema-direita alemã está ganhando votos em cima da ideia da reconstrução de uma Alemanha sólida, forte e tudo mais. E aí você imagina o que isso causa em desespero com franceses, italianos e próprios ingleses encontrar uma Alemanha de novo militarizada, né? Nas duas grandes guerras, a Alemanha foi, de alguma maneira, o país que desorganizou o sistema internacional. Então, veja que isso tudo traz essa grande alteração e a Europa ainda não soube o que fazer com isso. Ela nem assumiu a OTAN, ela nem assumiu a União Europeia, que está em frangalhos, porque a Inglaterra continua do lado de fora e mais países, cada vez que esse ultranacionalismo europeu cresce, a União Europeia fica de alguma forma mais fragmentada e fragilizada. Então, os europeus estão vivendo uma grande crise de identidade, não são mais o centro do mundo, não são uma opção viável de governo supranacional, não são uma opção viável econômica e socialmente de modelo do mundo, eles precisam se reinventar. Eles estão muito mais próximos hoje na configuração internacional da posição, por exemplo, da América Latina como uma periferia um pouco mais estruturada do que eventualmente estiveram quando eles foram no centro do mundo. E esse processo ainda vai gerar muito voto para a extrema-direita dentro do território europeu, porque o discurso deles é exatamente isso: Make Europa Great Again. Né? Então, olha, vamos trazer de novo a superação europeia, e aí você imagina que a confusão vai ser grande nos próximos anos, porque esses nacionalismos, ainda que pontuais, eles vão acabar se chocando uns contra os outros. É um mundo em plena transformação, né? Sabe o que é curioso? Na frente dos nossos olhos. Exatamente. É curioso porque a literatura de ficção científica, ela antecede alguns desses movimentos políticos que a gente assiste, né? Essa guerra dos semicondutores, ela já foi contada aí, acho que em 1940, 1950, alguns autores já falavam sobre esse mundo em que a Europa não seria importante, que na época era uma ideia muito disruptiva, né? Como assim a Europa não seria o centro do universo um dia, né? E na literatura de ficção científica eles colocam muito a África como um continente africano, né, como um ponto importante. Mas eu queria trazer dois países aqui para essa questão, Horta, que poderiam se associar à Rússia nessas negociações aí em relação à Ucrânia, a Índia e a Turquia. Como é que você acha que se daria esse diálogo? Ou se ele poderia acontecer, né? A Turquia tem funcionado como um balizador das discussões europeias. Ora vota em favor da Rússia, ora vota contra a Rússia, porque ela tem interesses em avançar as suas próprias bandeiras, seus próprios questionamentos. O que é isso? A Turquia quer a liberação da Europa para produzir mais armamentos, para fortalecer mais a sua relação, quer financiamentos específicos dos bancos europeus para esse processo de desenvolvimento, quer ser reconhecida de forma mais direta em todos os acordos da União Europeia, inclusive os acordos de troca de tecnologia. Então, a Turquia tem uma agenda própria que ela quer avançar, e ela usa isso com o poder de veto que ela tem. Né? Então, se há uma organização contra a Rússia, por exemplo, a União Europeia começa a se organizar em direção a uma guerra, a Turquia puxa o freio e, de alguma maneira, faz com que essas coisas se reorganizem. Eu não sei se esse jogo da Turquia vai funcionar por muito tempo, ela vai ter que decidir de que lado ela vai ficar, mas, por enquanto, ela tem sido de grande valor para evitar o conflito. Quando França, Inglaterra, quando França, Alemanha, e em especial Itália, se juntam em alguma decisão, a Turquia costuma se colocar na outra posição, abrindo espaço para negociação. Então, até agora, ela tem sido positiva nisso. Mas se a gente vai olhar quem é que governa e o que está acontecendo na Turquia, a gente vai ver que isso tem problemas também. Né? A Turquia ainda não definiu efetivamente qual é o seu caminho nesse processo. Então, fica tudo, a minha avó usava essa expressão, Sara, fica tudo mal parado, né? Um equilíbrio um tanto quanto frágil, que pode desordenar a qualquer momento.
Com relação à Índia, a Índia é o grande ponto de disrupção do bloco oriental. A Índia, pela proximidade, devia ter os seus interesses mais próximos à China e à própria Rússia, pela condição de ser oriental. Mas a Índia tem sérios problemas geopolíticos fronteiriços ali para resolver, incluindo problemas de tecnologia com a própria China. Eles não se dão muito bem. E ali é que os Estados Unidos estão martelando esse processo o tempo inteiro. Os Estados Unidos fez um acordo mercantil com a Índia de forma direta, sem passar por nenhum dos outros países do bloco, tem cortejado a Índia para troca de tecnologia e aproveitar efetivamente a capacidade educacional da Índia. Não sei se você sabe, hoje, de cada 10 grandes empresas de tecnologia, 8 dessas empresas são controladas por indianos, são CEOs indianos de tecnologia que vão para os Estados Unidos. Você vai ver isso basicamente em todas as empresas de tecnologia. É assustador o que os indianos têm feito. Então, isso tudo significa o quê? Isso tudo significa os Estados Unidos abrindo a porta seletivamente para a Índia. Mas por que eles fazem isso, Fernando? Porque eles são amiguinhos da Índia? Não. É porque a Índia tem talvez a segunda maior população do mundo, a Índia tem problemas internos seríssimos, ela está muito mais próxima de um governo de direita do que qualquer outra coisa, né? Ainda mantendo o sistema de castas, ainda mantendo, aliás, o sistema de castas que estava recuando, se tornando desimportante, e de uns anos para cá voltou com toda a força, tornando a Índia o país mais desigual do mundo, superando inclusive o Brasil, porque tem essa questão das castas, e a extrema-direita lá comanda e governa. E ainda há problemas nucleares com relação aos vizinhos ali próximos. Então os Estados Unidos usam a Índia nessa discussão geopolítica como usaram Israel no século XX. Israel foi usado no século XX para evitar que os países muçulmanos viessem a fazer uma certa concertação geopolítica naquela região, para evitar que Líbano, que Irã, que esses países todos encontrassem um ponto médio e a partir daí pudessem então jogar contra os interesses norte-americanos. Os Estados Unidos estão fazendo exatamente a mesma coisa com a Índia, fazendo com que a Índia não tenha uma posição cômoda de associação nem com China nem com Rússia, e a partir daí você cria uma desestabilização na região que incomoda os planos chineses de alguma maneira. E a Índia não só tem crescido por conta da sua enorme população, crescido economicamente, se tornando ainda uma das forças e vai ser um dos países que mais vai crescer, mas ela também tem um desenvolvimento tecnológico que faz inveja ao Brasil. O Brasil devia estudar um pouquinho como é que a Índia conseguiu chegar nessa condição hoje de ser um dos polos tecnológicos do mundo, sim, enquanto que há 20 anos atrás, por exemplo, a Índia estava em desenvolvimento de ciência e tecnologia muito atrás do Brasil. Isso só mostra uma coisa, Sara, só mostra que esse projeto que levou Temer e depois Bolsonaro ao poder, esse projeto de tornar o Brasil um fazendão, onde a gente vai vender milho, onde a gente vai vender trigo, onde a gente vai vender soja e enriquecer o agronegócio, esse projeto não funciona no século XXI e periga nos deixar ainda mais pobres do que nós estávamos no século XX, já que todos os outros países investem em tecnologia e saem na frente da gente. Você falou dessa transformação na educação indiana, você falou 20 anos, foi isso mesmo? 20? Há 20 anos atrás, na realidade, se a gente pegar ali em 1990, nós ainda tínhamos vantagens, 20 anos, talvez 30 anos, a gente tinha vantagem científica sobre a Índia, né? E como é que a gente mede isso, né, Sara? Como é que a gente mede isso? A gente pega os acordos, por exemplo, na área da saúde, na área da tecnologia que Brasil e Índia faziam. Normalmente nós vendíamos vacinas para eles, normalmente nós levávamos tecnologia de ponta. E se você pegar 40 anos, nós fazíamos isso com a China. Se você pegar os acordos do Brasil na década de 70, era a gente vendendo vacina para a China. Se você olhar o que aconteceu agora na pandemia, a gente não estava produzindo nem luva mais, sabe? Nem luva, que é uma coisa necessária para toda a área médica, não só para médica, mas para todo mundo. Ou seja, nós ficamos para trás nesse processo todo. China e Índia foram adiante, a gente devia estudar como é que eles fizeram isso. Nem tanto estudar a Coreia, tem muita gente querendo que a gente estude a Coreia. Não. Vamos estudar Índia e China, para ver como é que eles fizeram esse salto em 30, 40 anos e nos deixaram para trás. E se a gente não fizer esse salto também, vamos virar um fazendão vendendo soja e comprando computador. Como alguém falou aqui no nosso chat, a gente teve um enorme salto para trás, né? Exato. Queda, que foi a Lava Jato, que chegou assim, atropelando a gente. Até há 2 semanas atrás a gente comentou aqui no Boa Noite, como a Lava Jato foi um fenômeno que afetou o cotidiano das pessoas, né?
Assim, enfim. E fazia de tudo para esconder, né, Sara? Fazia de tudo para esconder que ela afetava isso. Porque o Sérgio Moro, até o final, nega que ele é responsável pela quantidade brutal de perda de empregos, pela estagnação do setor de construção civil no Brasil e também pela destruição das nossas iniciativas na área de defesa. Porque o Sérgio Moro mandou vender partes da Odebrecht que trabalhavam com tecnologia de defesa, mandou vender. Quem arrematou aquelas empresas foi Israel. Quer dizer, um absurdo que nós vimos, e até hoje se acha que não, que aquilo não era político, que era técnico, gente, coisa nenhuma. Odebrecht Defense é um capítulo que se fala muito pouco da Lava Jato, né? Eu vou embarcar aqui o Marcelo Auler para a gente dar seguimento aqui ao nosso painel. Boa noite, Auler. Boa noite, Sara. Boa noite, Fernando Horta. Boa noite, a comunidade 247. Vamos lá, eu estou acabando de receber umas informações. Está estranha aqui a luz minha, né? Ah, tá estourada, né? Não, muito próximo da câmera, eu acho. Marcelo, um abraço, um prazer falar contigo. Melhorou, não? Pior que não melhorou nada, né? Não mudou nada. Agora melhorou. Agora sim. Ô, Auler, a gente tem uma programação aqui, né, uma pauta, mas como você está chegando com novidade, eu acho que vale a pena a gente entrar logo. Olha, essa novidade é tão novidade que eu não tive tempo de ler. Eu vou ler aqui com vocês, né? Amanhã, dia 30, a partir das 14 horas, a delegada da Polícia Federal, uma delegada, vai colher o depoimento do presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e do diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, por determinação do ministro Dias Toffoli. Após a coleta dos depoimentos, se a delegada entender necessário, procederá à cariação. Ou seja, já houve uma mudança na regra do jogo. Não será permitido o acesso da imprensa ao local. Estão pedindo a compreensão nossa dos jornalistas. Se forem ao STF, apenas o comitê da imprensa e o pilotis do prédio principal estarão liberados para acesso da imprensa. Vai ser disponibilizado um link, videoconferência para todos, mas não sabemos como decidirão fazê-lo. Então, essas são as informações que nós, jornalistas, recebemos agora à noite da assessoria de comunicação do STF para nossa orientação. Não está confirmadíssima. Primeiro, falava-se que a cariação seria feita por um juiz auxiliar do Toffoli. A coisa já mudou de figura, aqui a informação é de que a cariação será feita pela delegada da Polícia Federal. Então, não estão escanteando a Polícia Federal do processo, tá? Eu quero lembrar aqui, Sara, se você me permite, eu estou abrindo um outro link aqui, uma informação que veio ontem. Um despacho do Dias Toffoli, quando ele deixou de conhecer os embargos postos pelo Banco Central e pelo diretor de fiscalização, que embargaram contra essa acariação. E ele disse que nem a Autoridade Central Financeira Brasileira, nem o diretor de autarquia são investigados, portanto, sujeitos da medida já determinada no presente ano. O objeto da investigação tange a atuação da autoridade reguladora nacional, sua participação nos depoimentos e acariações entre os investigados
é de especial relevância para o esclarecimento do fato. Ressalvaria mais que o objeto da investigação cinge-se à apuração das tratativas que orbitaram a cessão de títulos entre instituições financeiras. Cá para nós. Títulos do Banco Master para o BRB, sob escrutínio da Autoridade Monetária Nacional e sua participação nos depoimentos e acariações entre os investigados. É salutar a atuação da autoridade. Não. A sessão, o objetivo da investigação, eu errei aqui, vou reler. Cinge-se à apuração das tratativas que orbitaram a cessão de títulos entre instituições financeiras sobre o escrutínio da autoridade monetária conforme disposição legal. É salutar a atuação da autoridade reguladora nacional e sua participação nos depoimentos e acariações. Ou seja, está se investigando os títulos do BRB que foram vendidos, do Banco Master, que foram vendidos para o BRB, repassados para o BRB, eram títulos podres, iam jogar dinheiro do BRB para salvar o Banco Master. E sobre isso, estava a autoridade monetária, o Banco Central, controlando, principalmente o diretor de fiscalização. Haviam vários alertas de que o Banco Master estava mal, mas o próprio diretor de fiscalização votou a favor, e isso é o que nós sabemos, que foi unânime, para ela, pelo encerramento do Master. E ontem, então, o Toffoli, afastando os pedidos para que não houvesse a participação do Banco Central e do diretor, disse que eles não estão sendo investigados, mas que eles são figuras importantes para esclarecer o que se passou. E agora a gente fica sabendo que só vai ter a cariação se a delegada que conduz o caso, delegada federal, que vai ouvir os depoimentos isoladamente antes, entender necessário essa cariação. Muda um pouco de figura tudo, Sara, é isso. Muda a figura, Sara, porque houve uma crítica muito forte à atuação do Dias Toffoli, na medida em que ela teria sido de ofício, porque as pessoas têm que entender o que é o de ofício, né? No nosso ordenamento jurídico, no ordenamento jurídico brasileiro, o juiz não pode decidir as coisas por si mesmo, a não ser em casos muito especiais. Por exemplo, na defesa de incapaz, na defesa de menor. De resto, ele só pode tomar decisões que tenham sido pedidas por uma das partes na ação. E não havia pedido para a acariação. Quem fez a decisão foi o Dias Toffoli. Então, muita gente criticou isso, dizendo, olha, o Dias Toffoli está tomando lado nesse processo, a grande imprensa saiu atacando de alguma maneira, e agora o Dias Toffoli encontrou uma solução para isso. Ele defere a possibilidade mas declara que ela só vai acontecer, a acariação, se a delegada da Polícia Federal julgar que há incongruências entre os 3 depoimentos que vão ser tomados em determinados fatos. Fica um pouco melhor para o STF nesse processo, porque não fica parecendo tão agressivo, e recoloca a Polícia Federal nessa relação toda, enfraquecendo o discurso que vinha sendo utilizado de que o STF estaria tomando um lado ou outro nessa investigação. Tudo vai depender, a partir, então, dos depoimentos que forem dados, e não vai ser fácil que eles ajustem as suas narrativas. Eu acho que é uma chance grande, sim, de que a delegada venha a pedir a acariação, mas aí, de novo, não terá sido o Toffoli que ordenou, mas a delegada presente no depoimento que diz é necessário. Já muda um pouco a figura. E pode ser que seja entre os diretores dos bancos, sem participação do diretor do Banco Central. E pode estar ali mais como uma testemunha do que presenciou e do que levou o banco a agir. Entende? Não obrigatoriamente vão acariar o diretor de fiscalização. Existem 2 acusações que estão sendo feitas sobre o Banco Central. A primeira é de ter sido assodado muito rápido na liquidação do Banco Master, né? E isso quem está fazendo é a própria defesa do banco, dizendo não nos deram a possibilidade de nos recuperarmos financeiramente, ou seja, de voltarmos para o jogo do mercado e, eventualmente, repor o prejuízo que tivemos. E eles atuaram muito rápido,
Então, essa é uma das acusações que está sendo feita. E a outra é a acusação de negligência. Segundo as fontes, a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, vinha há mais de 3 anos já avisando, há 4 anos avisando, que as operações do Banco Master eram, do ponto de vista da mecânica financeira, no mínimo perigosas demais. A FEBRABAN nomeou 30 relatórios que foram entregues ainda na época de Campos Neto, presidente do Banco Central, e que nada teria sido feito. E, portanto, são 2 acusações que se fazem majoritariamente ao Banco Central, que ele vai ter que explicar por que efetivamente terminou tão rápido com o Banco Master e por que se precisava terminar tão rápido, se o volume e o problema era tão grande, por que não ouviu os 30 relatórios anteriores que foram colocados? Ou seja, o que está se colocando é por que a mudança de posição agora de forma tão evidente? Essa é a questão. Estão reclamando, dizendo que demorou demais. Outros dizem que não, que o banco está dizendo, não me deram, nós íamos fazer um negócio lá no exterior. Como é que é o nome do diretor mesmo? Perdi o nome do diretor do Banco Master, que foi preso pegando avião. Que dizem que ele estava fugindo. O dono, que é o Vorcaro, Vacaro, né? Vacaro, é isso, Sara? Não, Vorcaro. Agora estão me dizendo o seguinte, o depoimento não será através de link para todos ouvirmos, tá? Os links são para as partes. O link foi disponibilizado para as partes, é fechado. Nós não vamos ter o prazer de assistir e acompanhar, tá? Então vamos aguardar amanhã para ver essa história que estava pegando fogo e, pelo jeito, o Dias Toffoli já deu uma amenizada devido às críticas que ele estava recebendo de todo mundo, sem exceção. E não dá pra gente saber, Sara, quem é que tem razão nessa história, tá? A gente tem que ficar muito claro nisso. Tem muita gente aqui comentando, você começou o programa comentando nisso, né? E muita gente indignada porque tem um grupo que apoia um lado. Tudo. Não dá pra gente saber, porque nós não temos acesso a esses autos. Nós não sabemos efetivamente quais são as investigações que já estão em curso, quais são as conversas, os atos, as assinaturas, as decisões que foram tomadas ali, pra gente saber se houve realmente uma conspiração do Banco Master com alguns setores do próprio Banco Central, no sentido de permitir que eles agissem de forma ilegal nesse mercado financeiro, que já tem muito de ilegal, né, Sara? Porque nós somos de esquerda, a gente já tem que reconhecer que a atividade financeira já é uma atividade predatória em essência, né? Ela está lucrando em cima da ignorância e da falta de informação dos outros e vende isso como se fosse, né, day trade. Não, estou ganhando na bolsa. Não, você está ganhando em cima das pessoas que não têm informação, né? E a gente não tem como saber se houve esse conluio ou se em realidade havia uma atividade predatória imediata do Banco Master que foi travada pelo Banco Central em extremis a partir das decisões do próprio Gabriel Galípolo. A gente não sabe se isso, nessa situação. Então, convém a gente tomar uma certa atitude semelhante à que o PT e o governo estão tomando. A gente estava comentando isso de tarde, né, Sara? Tanto o PT, o Partido dos Trabalhadores, quanto o próprio governo do presidente Lula ainda não se manifestaram sobre essa questão. Eles estão exercendo o que a gente chama de distanciamento por precaução. Vamos aguardar, ver como é que essa coisa termina e não vamos embarcar em nenhum dos dois lados, porque pode ter acontecido sim com o Chavo, como também pode ter acontecido de repente o banco se dar conta do tamanho do problema e ter agido para parar a sangria que ia terminar indiscutivelmente nos bolsos dos brasileiros através do Fundo Soberano, que foi criado, a gente sabe para que serve, para fazer com que os investidores, os altos investidores, não tomem prejuízos muito grandes quando entram nessa ciranda e nessa brincadeira financeira. Eu vou pegar carona aqui na mensagem da Rosana Gonçalves, que ela fala assim, a intenção é confundir, porque existe uma questão técnica, né, sobre tudo isso, inclusive o Marcelo trouxe essa novidade aqui para a gente, mas existe uma questão política, que eu acho que é o que vocês dois, né,
podem analisar aqui junto com a nossa comunidade. O ano de 2025 foi marcado por operações junto com a Receita Federal, né, que estavam começando a desmontar esse universo financeiro, como a Horta falou, que a gente sabe que é cheio de legalidades e é cheio de facilidades, né? Então, existia um certo discurso moral sendo construído, como quem diz assim, olha, a gente tem um país agora que dá em Chico e dá em Francisco, né? A gente está pegando a Faria Lima. E aí, quando você vê o envolvimento, ainda que seja colateral, do ministro Alexandre de Moraes, que é lido pela extrema-direita, sobretudo, como um braço direito, né, do presidente Lula, eles até falam, eu não lembro qual é a expressão que eles usam, talvez vocês lembrem, né, eles falam muito que o governo governa através da caneta do Moraes, eu não lembro, gente, mas existe essa narrativa dentro da extrema-direita, né? Então, tudo, como a Rosana falou aqui, tem um poder de confundir. O silêncio, talvez esse silêncio do presidente Lula e esse silêncio do PT seja justamente para não reforçar essa conexão que a extrema-direita faz, né, do ministro Alexandre de Moraes com o governo petista, com a esquerda de modo geral, porque ele não é de esquerda, tá? Só para lembrar. A gente tem que ter em mente aquela imagem. Fala, Auler. Não há essa conexão. Não há, é claro. O Moraes está lá. Primeiro, a versão do Moraes já está sendo mudada. Hoje já sofreu uma mudança. Ah, não, ele falou sobre o Banco Master com o Galipo lá em junho. Nós estamos em dezembro. O banco foi liquidado agora em novembro. Aí ele falou assim, não, aí o Galipo falou, olha, descobrimos várias irregularidades. Aí disse, então vamos apurar tudo. Então, não é aquele negócio, já não foram duas conversas. A coisa, isso colocado hoje no artigo da Malu Gaspar. Tem? A própria Malu Gaspar colocou hoje isso. Tá? O Lula já falou que ele apoia o Banco Central. O governo apoia o que o Banco Central está fazendo com o Banco Master. Porque se não apoiar, vai quebrar. Olha, o Fundo Garantidor, que é um dinheiro que os bancos criaram para dizer se é um mercado, não, se quebrar aí alguma instituição, a gente não vai deixar vocês na mão. Vai cobrir até 250 mil. Eu, por acaso, conheço uma profissional liberal, professora, psicóloga, que tinha mais do que isso aplicado. Ela dançou. Ela dançou e ela brigou com o gerente do banco dela, dizendo, olha, eu não tinha autorizado você a me botar dinheiro meu em banco que está jogando malandramente no mercado. Eu queria instituições sólidas. Então, não há essa confusão de que Lula, Moraes, não sei o quê. Nem a direita vai conseguir vender essa tese. Não vai pegar. Todo mundo sabe que não pega. E a própria... sim, o Moraes tinha um acordo, a mulher do Moraes, o escritório da mulher do Moraes tinha um acordo de trabalho com... De quando é esse acordo? Esse acordo entrou em prática? Não entrou, que a gente saiba. Então, agora, as coisas estão, os pingos nos is estão acontecendo. Estão clareando. E a cada vez vai clarear mais. Eu não tenho medo. Esta tentativa de um grupo de direita no Congresso de conseguir assinaturas, que não conseguiram mais do que 120, para suspender o recesso, é aquele mesmo grupo que queria fazer a CPI da toga lá atrás. Nós temos que tomar cuidado com isso. O Alessandro Vieira não é um cara da extrema-direita, não é um bolsonarista ignorante, pelo contrário, ele é muito esperto. Mas ele é um cara que defendeu a Lava Jato. Não nos esqueçamos disso. Embora ele tenha posições com as quais eu até concordo em muitas coisas, ele tem outras que eu discordo. Agora,
que é necessário, sim, um código de ética dos juízes, dos magistrados, que ministro não pode ficar andando de aviãozinho, nem pode ir ficar para regabofe, entende? Não pode frequentar regabofe qualquer, para não se comprometer. E o Xixo, meu amigo Xixo, fez um artigo que está no 247 mostrando muito isso. Muitos juristas rejeitam o convite para o Supremo Tribunal Federal porque sabem que se aceitarem vão abrir mão de uma série de coisas que eles não querem abrir. Eles não querem. Eles não querem deixar de frequentar certas festas, frequentar casa de colegas dele. E como ministro eles vão ter que, para não se queimar, eles vão ter que fazer. Então, eu acho que sim, que o Alexandre de Moraes e a esposa ainda devem uma explicação. Venham à tona, mostrem o contrato e dizem assim, olha, ela fez isso, o escritório fez aquilo, ganhou isso. Bom, deixa de ser uma coisa muito privada por envolver a família de um ministro do Supremo que está avisado. E sou favorável ao Código de Ética do Supremo Tribunal Federal. Eu tô rouco, eu vou desligar o microfone aqui para tossir aqui. Eu senti. Ô, Horta, eu vou aproveitar aqui, vou te atravessar um pouco, que eu queria ler algumas mensagens que o pessoal mandou, inclusive desde o início da transmissão, tá? Eu vou ler aqui de baixo para cima. A Maria Socorro fala assim, mas, gente, tem a questão da separação dos poderes, né? Nem com a Lei Magnitsky, o Alexandre de Moraes quis que o presidente Lula intervisse imediatamente ali. A Luciana fala assim, gente, tanto a careação e o sigilo são regras processuais e procedimentos normais do judiciário. Sigilo não é para as partes envolvidas. O Luiz Antônio Valentim fala assim, incrível, simplista essa audiência quando um dos órgãos reguladores está apurando e interrompeu a pirâmide. O Luciano fala, Luciana fala assim, e onde é que entra o André Esteves nessa? Pede para vocês explicarem. A Marli, ela fala assim, o elo secreto da operação Banco Master incluía um sumido, lá do 8 de janeiro. Vocês sabem quem é, né? Ibanez. A Janaína Nunes ela fala assim, eu fico besta como o Ibanez está tranquilo até hoje, gente. O Washington Alcântara fala assim, boa noite, Horta e Sara. Esse aqui é sobre o outro assunto, tá, Horta? Aquele assalto que a Holanda fez, tomando uma fábrica chinesa de semicondutores, como é que ficou? Aí você pode responder depois, que eu também quero saber. E no início do nosso programa, o Ale Carioca mandou um superchat perguntando assim, Horta, e aí a gente pode passar para o Auler também, né? Você é a favor da CPI do Banco Master? Teu microfone. Vamos lá, vamos por partes, né? É sempre muito bom ouvir o Marcelo, que é a voz de um pragmatismo que trabalha com a fonte mesmo, com as coisas que estão ali, não necessariamente com teorias conspiratórias, né? Então o Marcelo defende exatamente um ponto que eu também defendo, quer dizer, é necessário sim que a gente vá com cuidado, mas precisamos ter informações mais corretas com relação a Alexandre e esse contrato, que inclusive hoje parece que a afirmação é de que o contrato não existe. Toda essa discussão porque Malu Gaspar veio a público dizer que havia um contrato de 130 milhões de reais entre o escritório da esposa de um ministro e o Banco Master, né? E que por conta disso esse ministro teria então agido de maneira a proteger esse Banco Master. Quer dizer, a Malu Gaspar acusou o Alexandre de Moraes de uma coisa chamada de advocacia administrativa, quando você está num espaço de poder e você defende os interesses que não são os interesses públicos que você deveria necessariamente defender. Agora parece que, e saiu hoje a reportagem, né, do blog do, eu não me lembro o nome dele, mas é um cara super legal e confiável, como é que é o nome dele? Daqui a pouco vem, dizendo que o contrato não existe. Quem? O Edu? Isso. E ele avisa que o contrato não existe, né? E se esse contrato não existe, a Malu Gaspar está em
palpos de aranha, como se diria. Ela está numa situação complicada. Bom, onde é que entra o André Esteves e a Febraban nessa relação? Oi? Nota, só um detalhe. Na verdade, o contrato existiu. Houve um facsímile do contrato que circulou num celular. Pode não ter sido assinado, mas ele foi redigido. Então não é de todo errado, tá? A notícia da Malu. Entende? Uhum. Ela pode não ter as consequências que todo mundo estava imaginando. E isso nós temos que esperar para ver. Né? Não sacou assim, ó, inventou. Tirou da cartola dela, vamos falar que é um contrato. Ninguém é louco de fazer isso. Acho que ela não tomou certas precauções de dizer assim, eu falei com 6 pessoas. Tá legal, mas se desmentirem, quem dessas 6 vai chegar e dizer assim, Malu, vai lá, diz que eu falei com você. Porque, na verdade, é muito complicado isso, como eu falei hoje de manhã. Foi uma conversa 2, como é que terceiro sabe? Foi a empregada do Alexandre de Moraes que ouviu ele falando com o presidente do Banco Central? Ou foi a mulher do Galípolo que soube, pelo Galípolo, que ele recebeu uma ligação do Alexandre de Moraes? Não, foi um empresário do mercado que ouviu o Galípolo falar para ele, porque não vai ser o Alexandre de Moraes que vai sair contando para todo mundo isso. Como é que é essa terceira pessoa? É aquilo que o Dacic falou. Não vamos pedir a ela que entregue a fonte, mas vamos pedir que ela explique que fontes são. São do mercado? São do mercado? São pessoas que ouviram pessoalmente? São pessoas que souberam por terceiros? Você tem que criar esse negócio. Você tem que amenizar a situação, explicar o máximo, e isso eu aprendi com o Marcos Sacorreia, grande diretor de jornalismo que eu tive, que infelizmente saiu do mercado por conta de um tombo na escada da casa dele, que o deixou com a vesícula mal até hoje. Ele está vivo, mas não está com a memória legal. Perdemos um grande... Foi quem descobriu os documentos da frota americana aqui em 64 no Brasil, lá nos Estados Unidos. Ele sempre dizia, Marcelo, o máximo de detalhes possível para mostrar a veracidade da informação. Agora, não posso pedir a Malu, a nenhum jornalista, que revele a fonte. A gente vive de fonte. Se ela revelar uma, nenhuma outra fonte vai dar informação para ela. Não, isso é verdade. Agora, essa é uma questão importante a gente estabelecer. Onde é que entra o André Esteves e a Febraban nisso, né? Eu sei. Quando o Banco Master começou a crescer, ele começou a pressionar as franjas desse sistema financeiro brasileiro, que é um sistema oligopolista, tá, gente? Nós temos aí 4 grandes bancos no Brasil que detêm 90% do mercado. Há determinados economistas que dizem que isso tem um lado bom e há gente que diz que tem um lado ruim, né? Há gente que defende que o Brasil deveria se abrir para bancos estrangeiros, para que a gente tivesse uma redução das taxas de juros, porque isso significaria menos pressão sobre as discussões da Selic. E há quem diga que, olha, a gente conseguiu suportar a crise de 2008, por exemplo, também porque tínhamos uma arquitetura financeiro-bancária mais sólida do que nos Estados Unidos e na Europa. Muitas das coisas que a Europa, por exemplo, começou a implementar depois da crise de 2010, o Brasil já tinha. E já tinha, vamos falar aqui, por decisão lá atrás do próprio Fernando Henrique Cardoso, que um dia a gente conversa sobre isso. O fato é que, ao pressionar a franja desse sistema financeiro, que é o que o Banco Master vinha fazendo, ganhando espaço a partir dessas operações agressivas de investimento, ele descontenta essa Febraban e começa a sentir que, opa, peraí, eu posso não estar mais tão sozinha nesse mercado. Né? E a partir daí, há uma narrativa, há um grupo de pessoas que defende a ideia de que a Febraban e, obviamente, o André Esteves, que é também um desses grandes banqueiros predadores do mercado, que compra ativos que as pessoas acham que não valem nada para depois arrumar um jeito de valorizar esses ativos, que vive dessa relação de comprar barato para vender caro, mesmo contra o governo. Né? Há quem diga que esse cara, de alguma maneira, começou a perceber que o Banco Master vinha ocupando o espaço dele, ocupando o ganho dele, inclusive queria comprar a carteira do próprio Banco Master com alguns títulos que ele achava que podiam recuperar e vender para alguém com um determinado interesse. Então, esses grupos, sejam os grandes bancos oligopolizados, sejam esses bancos que vivem desse sistema predatório,
entenderam que a ação do Banco Central não foi correta nesse processo. Seja porque inicialmente demorou demais, como disse o Marcelo Auler, seja porque depois foi lá e decretou a liquidação do banco e não deixou André Esteves comprar esses títulos por um preço baixíssimo para depois tentar valorizar ali na frente. E como eu disse, Sara, é muito difícil você fazer um juízo de valor sobre isso sem essas informações, porque pode ter acontecido, sim, um grande conluio de falsificação de títulos de dívida, e aí o Ibanez é uma figura importante, porque muita gente aqui no Distrito Federal teve o seu nome utilizado para alavancar títulos de dívida que nunca comprou, né? Então pegava lá o CPF, o nome da Sara, e fazia como se a Sara tivesse pego um empréstimo do BRB de 500 mil reais. A Sara não ficava sabendo e isso virava um título. Aí o Banco Master ia lá e pegava esse título e dizia, olha, eu aceito esse título como resquício, né, como prova de que eu tenho esse dinheiro e agora eu quero pegar empréstimos num banco X, dando isso como garantia. E esse mecanismo foi um mecanismo muito parecido do que aconteceu na crise de 2008. Então não dá para a gente saber ainda hoje quem tem a razão. É preciso investigar. E como disse o Marcelo aqui, vamos com calma, né? Não vamos exigir da Malu as fontes, mas também não vamos entregar ao Alexandre de Moraes uma carta branca para que ele faça absolutamente tudo. É necessário que se tenha cuidado em investigação. Por isso que eu acho até que o Toffoli fez o que fez. E está sendo bombardeado por todos os lados, né? Exato. Gente, deixa eu ler aqui alguns superchats da nossa comunidade. O Red Boom manda um superchat falando assim, a manchete de hoje deveria ser Malu mentiu. O Ocelo Mendonça fala assim, código de ética para a imprensa não tem? Acusar sem provas está liberado, gente? O Américo Machado fala assim, a liquidação de um banco é um processo demorado e publicado no site do Banco Central e no Diário Oficial da União, né? Com a devida fundamentação. Assim, óbvio, né? Tem uma convergência com a Lava Jato, né? Tem um clima que se assemelha. Essa coisa do contrato sem assinatura faz parte de um processo que gerou quase um estresse pós-traumático na gente, né? E o que a nossa audiência sente é que deveria haver, como o Horta falou, né? Deveria ser dada uma espécie de defesa da mídia progressista como um todo ao ministro Alexandre de Moraes, né? Mas a gente, como acho que foi o Auler, né, que mencionou, tem uma coisa muito delicada aí, que é o trabalho da jornalista e essa pressão para entregar a fonte, né? Enfim, esse é o clima aqui da nossa audiência, mas eu acho que vocês estão cientes disso. Quem está voltando do recesso sou eu, né? Eu acho que vocês já devem ter sentido isso aqui por parte da nossa audiência. Fala, Auler. Nós vamos trazer o Armando também? O Armando não, o Moa? Moacir. Ele está disponível. Isso. É bom trazer. O Moacir é um velho jornalista de esquerda e é diretor de jornalismo da BI e ele faz parte. É bom ele participar desse debate. Eu quero responder ao telenauta, eu não guardei o nome, perdão, que perguntou se não tem código de ética para a imprensa. Tem. Deveria ter um mais forte. Deveria ter um conselho de ética. Entende? Eu até acho que a BI deveria ser um conselho de jornalismo. Não é, por uma série de razões. Inclusive porque hoje, sem ser conselho, foi possível, lá em 2010, se eu não me engano, ou 2009, o Gilmar Mendes derrubar o diploma do jornalista. Antigamente você pegava diploma, depois é que ia tirar o registro profissional. Hoje já pode ser o registro profissional. Sem diploma, sem nada, e ainda mais com a internet virou uma zorra total. Agora, eu costumo dar o seguinte exemplo. Eu posso chegar como jornalista e dizer que o Horta é corrupto. Eu tenho uma fonte que me diz que o Horta é corrupto. Aí eu vou lá e publico. Aí o Horta tem todo o direito de chegar e me processar e dizer assim, vem cá, prova que eu sou corrupto. Me prova. Aí eu digo, não. Eu não posso chegar no juiz e dizer assim, não, juiz, eu ouvi, mas não posso dizer quem é a minha fonte.
Quando eu uso a informação de uma fonte, digamos que a Sara me diga, o Horta é corrupto, eu tenho que chegar para a Sara e dizer assim, vem cá, tá legal, eu vou falar isso em off. Mas na hora que o Horta me pedir para provar o que você está me dizendo, qual é a prova que eu vou ter? Tem algum documento? Você conhece alguma passagem? Aí você pode dizer assim, não, o Horta comprou um apartamento de tantos R$1.000 e ele não tinha essa verba. Então me cabe a mim, Marcelo, ir atrás da escritura desse apartamento, ir atrás da declaração de renda do Horta e, tendo esses documentos na mão, fazer a denúncia. Não há um liberou geral. A Érica Marena me processou criminalmente, civilmente, a mim e a Carta Capital, por conta das matérias que eu falei sobre contra a Lava Jato, dizendo que ela vazava informação para a imprensa, dizendo que a Lava Jato forçava as pessoas a darem um depoimento, se não fosse aquilo que elas queriam, deixava preso. Aí ela me processou, eu dei a informação e ela não sabia. Me deram a informação e me disseram, o delegado tal falou isso em depoimento. Quando ela me processou, eu cheguei no juízo do processo assim, olha, manda buscar o depoimento do delegado tal. E estava lá. E aí eu provei. Então não é um liberou geral. É muito complicada a situação quando você, me parece, que aconteceu com a Maú, ouve alguém falar e outra pessoa confirma e a terceira confirma, mas não tem documento, não tem prova, não tem gravação, não tem nada. Ela tinha que se calçar ao fazer essa denúncia, pensando nisso. Se eu for ser processado, como é que eu vou provar isso? Então não é o liberou geral. É não apresentar as provas, as evidências, Auler, que remete a esse pesadelo que a gente viveu. A gente estava até falando aqui na abertura, né, do como a Lava Jato, assim, foi uma pedra no meio do caminho aqui. Atropelou o nosso país, na verdade, né? O Cláudio Alves fala assim, Malu Gaspar tem que apresentar as fontes, sim. E mais uma vez, gente, eu tenho que falar que o nome do Ibanez, ele pode escapar todos os eventos, mas do chat do 247 ele não escapa, porque ninguém esquece o nome dele aqui. Olha só, Auler e Horta, o Moa está aqui para conversar com a gente, eu pedi para ele entrar antes, né, para a gente não perder aqui esse time importante, até porque a gente tem um outro assunto, correlato, né, um assunto que a gente pode tratar com ele também, que é essa fake news que foi divulgada pela Jovem Pan. Sim, parece que a gente está falando de 2 anos atrás, né, a Jovem Pan, de novo, assim como ela fez em relação às vacinas, 2 não, né, há mais tempo, ela espalhou mais uma fake news aí em relação a taxações, enfim, que foi desmentido inclusive pela própria Receita. Eu vou embarcar aqui o Moacir, eu tô pegando a colinha do teu nome todo, tá? Que eu perdi aqui. Moacir de Oliveira Filho. Moacir de Oliveira Filho, Moa, né? Moa, diretor de jornalismo da BI, mais um grande sambista portelense e diretor da escola de samba lá em Brasília. E o criador do famoso, a Sara não vai conhecer, porque ela não tem idade para isso, mas o Horta já deve ter ouvido falar do famoso bloco do Pacotão, que é um bloco de carnaval que nós, jornalistas, eu cheguei lá depois, criaram quando saiu o pacote de abril do Geyser. Fui ofendido, mas tô no lucro, entendeu? Não, a Sara é jovem, mas época, Marcelo, tá? Mas tudo bem, saí no lucro, vamos embora. Ai, gente, eu vou embarcar aqui o Moacir, o Moa, boa noite. É a barba branca, Horta. Boa noite, Moacir. Ih, ele não tá ouvindo a gente. Moa, tá ouvindo? Moa?
Tá até Então, tomando sopa, ele não sabe que entrou, pô. Pegaram o cara jantando. Vou falar com ele aqui nos bastidores. Espera aí, vamos lá. Enquanto isso, eu vou ler aqui o superchat, tá? Olha só, vocês sabem, né, como é que tá o nosso clima aqui. O Marquinho Antônio, ele fala assim, por que o Xandão ainda não tomou providências, né? Algumas pessoas até falaram do silêncio em relação a ele. A Deise Azevedo fala assim, mas Sara, não foi dada à audiência essa oportunidade da dúvida. E ao contrário, algumas pessoas do 247 foram até agressivas conosco. O José Cruz, ele fala assim, olha, eu estou sentindo vergonha do 247, depois de 8 anos de assinatura, defendendo as mesmas pautas lavajatistas da Globo, né, adeus 247, o pessoal está chateado. E a Maria Mello manda uma mensagem aqui que é um ponto a se analisar. Ela fala assim, olha, o próximo será Flávio Dino e depois o Lula, é a Lava Jato 2.0. Vou passar a palavra aqui para vocês e vou falar com o Moa, tá, gente? Vai lá. Na realidade, a gente tem uma similaridade, né, Marcelo, com a Lava Jato nesse processo, porque a Lava Jato também instrumentalizou a imprensa para conseguir pressionar o judiciário e assim deslindar todo aquele processo de ilegalidades que a gente só conseguiu desaver 5 anos, 6 anos depois. Nisso é que a gente fica preocupado, Marcelo, porque cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Então, quando a gente vê um jornalista levantando a voz, dizendo, olha, fulano fez tal coisa, mas eu não tenho prova, eu quero que comece... E se inicia todo um movimento jurídico institucional contra isso, a gente se preocupa. E eu concordo com vocês, há que se ter muito cuidado aqui, eu acho que o Marcelo também já deixou isso muito claro. Agora, do outro lado, nós temos uma questão também importante, gente, que não dá para ficar pensando, que é o sigilo das fontes do jornalismo. Pode parecer pouco, mas o sigilo das fontes de um jornalista é o que equipara uma balança de poder. Porque o poder só existe quando ele pode fazer com que as pessoas sejam punidas por eventualmente determinadas ações. E um jornalista ter o sigilo significa que ele pode chegar nas franjas do poder, ver o que está acontecendo e decidir por ele mesmo se ele tem condições de sustentar aquela narrativa ou não. O jornalismo, nesse momento, ele funciona como um crítico nessa estrutura de poder. Se a gente ataca o sigilo das fontes, a gente pode fazer parecer que a gente está enfraquecendo a Globo, por exemplo, mas no final a gente está criando um sistema institucional ainda mais autoritário, com o judiciário tendo mais poderes, e nenhum de nós, acreditem, nenhum de nós gostaria disso. Auler. Olha, eu estou vendo muitos telenautas nossos criticarem o 247. Primeira coisa, vamos deixar bem claro, o 247, pelo que eu vi de todas as conversas, não tem uma posição única definida e defende a Malu, nada disso, pelo contrário. Mário Vitor, né? O pessoal está falando bastante do Mário Vitor. Várias pessoas estão fazendo críticas a Malu, críticas ao Alexandre de Moraes. Eu faço crítica ao método que a Malu usou e eu faço crítica ao Alexandre de Moraes de não ter vindo a público e dizer assim, ó, o contrato é esse aqui e explica isso. Acabou. É a única coisa. Agora, é óbvio que o que a leitora falou, a telenauta falou, de que querem chegar no Dino, o motivo maior disso tudo é o Dino e a luta do Dino contra as emendas de parlamentares. Porque agora, em 2026, vão começar a aparecer os processos contra parlamentares que estão sendo investigados à surdina no segredo de polícia e de justiça para poder haver investigação séria pela Polícia Federal. Pela Polícia Federal. Então, nós vamos ver se o Alexandre de Moraes vai ou não vai pedir um processo. Eu não estou querendo que o Alexandre de Moraes processe a Malu. Eu não gosto de ninguém processe jornalista, porque isso ameaça a liberdade de imprensa. Uhum. Mas eu gostaria, sim, que a Malu se explicasse. Auler, eu não estou passando pano. Tem alguém aqui, aí, ó. Agora, e a de bom, 7674, eu não estou passando pano na Malu, estou dizendo que ela tem que se explicar. Agora, eu estou dizendo que não peça para ela entregar a fonte, porque nenhum jornalista vai entregar. Não vai mesmo. Deixa eu embarcar aqui o Moacir. Eu acho que. Moacir, tu está ouvindo a gente, né, agora?
Tá ouvindo. Boa noite, amor. Boa noite. Estão me ouvindo? Então, Perfeito. Perfeito. Ô, Moacir, eu acho, não sei se você estava escutando aqui a nossa conversa, né, sobre essa semelhança que a gente percebe com a Lava Jato. Assim, a gente fala semelhança, mas a Lava Jato foi uma coisa muito maior, muito mais estruturada, né? A gente teve todo um ecossistema de mídia fazendo aquele serviço, e agora a gente vive nessa expectativa, nesse medo, nesse temor, na verdade, de estar vivendo uma repetição daqueles métodos. E, enfim, eu vou te passar a palavra para você falar sobre isso, né? O Auler estava até nesse momento falando, né, que não se pressiona, né, Auler? Não faz esse tipo de coação a jornalista para entregar a fonte. Mas, enfim, a gente queria ouvir tua leitura sobre esse momento. Tá certo. Bom, eu acho que estão havendo algumas confusões. Primeiro, em nenhum momento, até onde eu vi, ninguém pediu que a Malu entregasse as suas fontes. Isso é uma coisa absolutamente fora de cogitação. O que está se dizendo é que a matéria da Malu no Globo, ela não é baseada, não tem provas concretas. Uma fonte, duas fontes, três fontes, tudo bem, não precisa dizer a fonte. Mas uma regra básica do jornalismo é, primeiro, checar a informação com mais de uma fonte. Ela disse, falou com 6. É estranho que uma conversa de 2 pessoas tenha sido 6 pessoas saibam. Segundo, é uma coisa muito simples, muito clara, é entender e perguntar a quem interessa essa informação. Porque, sinceramente, tudo indica, né, que isso é uma coisa plantada. Fontes, e outra coisa, é preciso qualificar as fontes. Quem são essas fontes? Não os nomes. Fontes do Planalto, do Judiciário, do Congresso, da vizinhança, né? Essa que é a questão central. Em nenhum momento está se pedindo que a Malu entregue as fontes. O que está se pedindo é que tenha um pouco mais de consistência. Me parece muito parecido com o que ocorreu na Lava Jato. Muito semelhante, né? Eu acho que é uma reedição da Lava Jato, talvez sob uma nova forma. Outra coisa que eu acho importante dizer é que isso não tem nada a ver com misoginia. As críticas a Malu não são críticas misóginas. Se essa matéria, do jeito que ela foi feita, fosse assinada por um homem, as críticas seriam as mesmas. Não se pode banalizar o discurso da misoginia, que é importante para qualquer coisa. Então, a gente não pode criticar a Carla Zambelli porque é misoginia, a gente não pode criticar a Michele Bolsonaro porque é misoginia, a gente não pode criticar a senadora Damares porque é misoginia. Eu acho que essas são as questões fundamentais. Não tem nada a ver com misoginia, não se está pedindo para Malu Gaspar entregar suas fontes, está pedindo apenas para que ela apresente indícios mais concretos de que aquilo é real. Não é uma simples plantação de uma notícia que interessa a muita gente. E aqui também, vale dizer, o ministro Alexandre de Moraes não é Deus, né? Claro que ele é passivo de críticas, mas essas críticas têm que ser fundamentadas. Eu acho que é basicamente essas questões que precisam ser amadurecidas. Eu não sabia dessa onda dessa linha de defesa da misoginia, gente. Assim, eu tô um pouco passada. Não, olha, a Abrage é a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, que é meio esquisita, ela tem financiamentos de fundações estrangeiras e tal, soltou uma nota dizendo que as críticas a Malu eram misóginas, eram críticas misóginas, que absolutamente não tem nada a ver. Eu acho que é até um desserviço ao combate à misoginia, porque você não pode banalizar a misoginia, né? Eu acho que essa questão é preciso ficar muito clara. Eu queria comentar uma coisa para o Moacir e também para o Marcelo Auler, porque houve uma tentativa de dizer que isso que está acontecendo, ou seja, essas denúncias da Malu, seriam uma espécie de escândalo Watergate 2. Para quem não sabe, o escândalo Watergate vai derrubar o Richard Nixon nos Estados Unidos, quando os jornalistas descobriram que havia todo um conjunto de aparelhos e pessoas
na convenção do partido opositor para ficar ouvindo tudo que eles estavam dizendo e relatar diretamente ao presidente. Esse troço foi tão sério que levou os Estados Unidos, o Richard Nixon, a pedir para sair da cadeira da presidência antes de sofrer o impeachment, porque ele ia sofrer o impeachment e ele pede antes para sair. Hoje, apareceu uma narrativa, que se não me engano foi da própria Malu, dizendo que é mais ou menos, o que ela fez foi mais ou menos o que o escândalo Watergate fez. Ela deu uma indicação, necessariamente não mostrou provas, mas quem tem que buscar essas provas são as polícias federais. Eu queria ouvir de vocês que são jornalistas exatamente o que as pessoas estão colocando aqui, né? Vocês já deram uma palhinha sobre isso, mas até onde vai essa possibilidade do jornalista criticar as estruturas de poder com o pouco de informação que ele tem, né? Até onde a gente consegue, e vamos que a Malu consegue colocar em andamento um conjunto de investigações, como ela quer fazer, vultuosas, sobre o ministro do Supremo, com o que ela já demonstrou, ou não, ela não consegue fazer isso. E se ela não consegue, nós temos ali uma diminuição do poder do jornalismo nesse processo. Isso é salutar para a democracia? Primeiro, eu acho que comparar isso ao Watergate é um exagero evidente, né? Agora, por exemplo, começam a surgir algumas informações que precisam ser checadas de que o tal contrato da esposa do Alexandre Moraes com o Banco Master não existe, que é uma minuta. Mas mesmo que ele, desculpa só te interromper, mas mesmo que ele não exista assinado, ele pode ter sido um contrato verbal e está em funcionamento, vamos dizer isso. Tá? As pessoas têm que entender isso. Mesmo que não exista, se houver, por exemplo, passagem de dinheiro, não precisa o contrato estar assinado. O contrato foi feito verbal e ele não está assinado. Isso tudo precisa ser esclarecido, porque tem muita informação no ar, né? Eu acho que essa questão é aquilo. A gente não pode, o jornalista, ele não pode perder de vista o seguinte: a quem interessa essa informação? Isso que é, na minha opinião, a pedra de toque desse assunto. Na ditadura, a gente, o Marcelo e eu, que somos mais velhos, recebíamos muito balão de ensaio. E nem toda a gente publicava, porque às vezes era balão de ensaio mesmo. Eu acho que a gente tem que ter bem claro isso, né? Agora, hoje virou moda, né? A gente vê em telejornais, principalmente nas TVs fechadas, o Minha Fonte, né? A gente vê na Globo News, por exemplo, aquelas conversas lá dos comentaristas, a minha fonte, mas e daí, né? A maioria, muitas daquelas informações são balão de ensaio, são jabuticabas, vamos dizer assim, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, teve uma vez na Veja, em 1976, na época da prisão do Lula, um pouco antes da prisão do Lula, que a Veja fez uma capa, o plano secreto de Lula para escapar da prisão, dizendo que ele ia se refugiar na embaixada da Itália, e tinha uma foto do embaixador italiano, numa solenidade no Palácio do Planalto, se não me engano. A embaixada desmentiu, disse que aquilo nunca aconteceu, que aquela foto não era do embaixador, né? E sabe o que a Veja fez na edição seguinte, na Cartas ao Leitor? Ela disse que errou a foto, que o embaixador estava sentado em outro lugar, e só isso, ponto, fim de papo, acabou o assunto, né? Isso é jornalismo. Eu acho que o grande debate que nós temos que fazer hoje, esse é o jornalismo que queremos, o jornalismo que está sendo feito hoje, de plantação, etc, etc, é o jornalismo que queremos. Eu acho que essa é a questão que precisa ser discutida com seriedade pelos profissionais de imprensa, pelas entidades, independente das suas relações com patrões, com entidades internacionais e tal. Esse é o debate que precisa ser feito. Eu vou falar novamente. O fato de ter uma minuta do contrato, mesmo que ele não tenha sido assinado, mesmo que ele não tenha sido funcionado, mesmo que ele não tenha sido usado, levaria, sim, a necessidade do ministro ou da esposa dele dar uma explicação em público. Nós estamos tratando de um ministro da mais alta corte, de um ministro que vem sendo criticado porque tem tido muito poder na mão com esses inquéritos que ele está conduzindo. E eu não quero relegar esse poder dele. Eu não quero deixar de reconhecer que, se hoje nós estamos num regime democrático, devemos grande parte a ele, não apenas a ele, mas devemos em grande parte a ele. E por isso
Eu acho que ele também tem que se cuidar. Agora, eu não estou dizendo que a Malu está certa. Eu estou dizendo que a Malu precisa, sim, dar elementos que comprove que o que ela falou é verdadeiro, porque está todo mundo duvidando. É muito difícil, como disse o Moa, e como eu já tinha falado, uma conversa entre duas pessoas ter 6 testemunhas. Foi em praça pública, foi gravada, foi filmada, alguém gravou escondido. Então, essa é a dificuldade. Eu não quero que a Malu seja execrada assim, ou diz sua fonte, ou vai para o pau de arara. Isso aí é o que o Doicode fazia e fez com o Moa, quando ele apanhou. Entende? Para falar as coisas. Agora, eu também não estou passando pano. Eu acho estranho o Alexandre de Moraes ter a mulher dele feito esse contrato. Eu teria tomado cuidado. Mas não quero queimar o Alexandre de Moraes, não. Acho que ele tem um papel importante. E estou vendo nisso tudo a direita se armando. Por isso que querem a CPI do Alexandre de Moraes, do contrato da mulher do Alexandre de Moraes, porque essa é a CPI da toga. Eles querem acabar, atingir o Supremo, porque a direita, o Sóstenes, se viu investigado por verba de gabinete. Só vou falar para vocês aqui agora à noite algo que eu falei de dia com mais detalhe, e um dia eu posso vir. Servidores do Sóstenes e do outro deputado, Jordi, um deles movimentou 11 milhões de reais entre os anos 24, 25, 23, 24, 25. De 22 a 25, toda a verba de gabinete do Jordi não ultrapassou 1,5 milhão. Então, da onde saíram 10 milhões de reais, 9,5 milhões de reais que ele movimentou? Não é dinheiro de verba de gabinete. É outra verba. E isso amedronta o Sóstenes. Isso amedronta. Ele vem dizer, não, porque era meu motorista, que ele tinha uma firma de vender bebida. Me perdoa, vender bebida vai dar 11, mexer com 11 milhões? Então, nós temos que interpretar e entender isso. Nós estamos aqui horas discutindo, Malu, horas discutindo Alexandre de Moraes, e outras coisas estão rolando. E nós temos que ficar atentos a isso, porque agora, em 2026, na época da campanha eleitoral, o jogo vai ser pesado. O jogo vai ser duro. E nós vamos ter que trabalhar muito. Não é na rede social, fazendo crítica ao jornalista A, B ou C, porque passou o pano na Malu ou deixou de passar o pano na Malu. Nós vamos ter que trabalhar muito com nossos vizinhos e nossos familiares para conquistar os votos e fazer com que a Câmara e o Senado sejam mudados. Tenham políticos progressistas que sustentem não o governo do Lula, mas um governo progressista, seja ele do Lula, do Dino, do Haddad ou de quem quer que seja. Esse é o nosso trabalho. E nós estamos perdendo tempo com debates paralelos, no meu modo de ver. Exato. Olha só, deixa eu ler aqui algumas mensagens, porque eu queria também entrar no assunto da Jovem Pan, né? Estava até falando mais cedo que, parece que a gente, esse final de ano, a gente deu um passo para trás na nossa história, né? Jovem Pan não fazia esse tipo de ação tão descarada desde a pandemia, quando falava ali bobagem sobre vacina e etc. O Júlio Nunes fala, que foi já dito aqui, né? Alvo seguinte, Dino, depois Lula, e aí encerra com Piauí presente.
O GH Silva está lembrando que minuta de decisão judicial não vale, que minuta de contrato não vale. Que mais? O Rogério fala assim, as fontes da Malu secaram devido ao calor, porque realmente, né, vamos combinar que está insuportável. E eu estou aqui na linha do Equador, eu sou testemunha desse calor horrível que está acontecendo. A Maria Socorro fala assim, escritório privado, contrato é ilegal? Aí sim, ela fala, professor Pedro Serrano falou aqui no 247 do aspecto machista dessa acusação, só que não em relação a Malu Gaspar, em relação à esposa, a Viviane, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, né, como se ela não tivesse uma vida própria e suas próprias atividades enquanto advogada. O José Cruz, ele fala assim, os jornalistas da Globo estão irritadíssimos com a candidatura de Flávio Bolsonaro, é visível. Agora eles estão criando um clima para dizer que o sistema não presta porque o Tarcísio simplesmente não colou. A Maria do Socorro, ela já tinha mandado uma mensagem antes questionando, mas aí o contrato, ele é ilegal? O Clydes fala assim, sobre esse assunto, assistam Seymour Hersh, Em Busca da Verdade, é um documentário sobre jornalismo e suas fontes. O José Cruz está perguntando assim, olha, vocês estão sendo ingênuos, gente, porque o alvo é evidentemente o Lula. A Maria Mello fala assim, daqui a pouco vai ter duto de dinheiro saindo ali no fundo. O José Cruz fala o seguinte, ó, se o Alexandre de Moraes tivesse matado a mãe, ainda assim o 247 deveria endossar a Globo. Eu já cancelei a minha assinatura na Globo News e eu vim aqui hoje a mesma coisa. Eu vi aqui a mesma coisa. Lá, Jaguar fala assim, como boa feminista, eu acho que o Alexandre de Moraes não tem nada que se meter nos assuntos profissionais da esposa. E o Ocelo, ele fala o seguinte, Xandão tem que provar, inverteu o ônus da prova, o Mascaro foi cancelado por fofoca, e o 247 o defendeu. Agora o cancelamento do Xandão vai ser por fofoca? Ele provoca aqui a gente. Bom, vocês querem continuar nesse assunto ou a gente pode ir para a Jovem Pan? Moacir, você quer visita? Não, por mim tudo bem. Eu só queria que a gente não esquecesse do histórico da Malu Gaspar, né? A Malu Gaspar, durante a Lava Jato, ela foi talvez a principal porta-voz do Sérgio Moro e dos seus procuradores da Mestrado de Curitiba. A maioria dos vazamentos, das plantações que surgiram em Curitiba, a Malu Gaspar repercutiu, né? Então, isso é preciso a gente ter claro também, não dá para ser ingênuo nessa hora, né? Sor Tauler. Não, vamos para outra. Eu não estou sabendo direito a fofoca da Jovem Pan, não. Eu também não. Eu também não. Não é uma fofoca, né? Esse que é o problema, não é uma fofoca. Não é. Eu também não estou sabendo direito, não. Se vocês puderem explicar aí para a gente. Eu vou passar a palavra aqui. Ih, caiu o celular do Moacir. Eu vou passar a palavra aqui para o Horta, para ele explicar, porque, assim, tem uma dimensão, não foi um engano, tá? Não foi uma notícia que foi dada de um jeito um pouco irresponsável, leviano, não foi nada disso. A gente viu uma espécie de reciclagem aí do pânico moral que o Pix causou. E, assim, eu acho que vale a pena vocês analisarem, inclusive, o timing em que está se dando essa mentira. Mas, Horta, tá contigo. Aconteceu no programa Pânico, de São Paulo, onde o Surita, eu não me lembro o primeiro nome dele, mas é a pessoa que, né, o cara Emílio Surita, que é conhecido já há muito tempo por ser um dos impulsionadores dessas estruturas fascistoides que nós vimos. O Pânico é conhecido por ter dado os primeiros passos nessa ideia do atira primeiro e pergunta depois. Enfim, e o Emílio Surita fez ontem, se não me engano, num programa dele, ele deu uma notícia de novidade, assim, uma coisa, né, de que a partir de janeiro, em função de todas as transformações tributárias que nós estamos tendo, da entrada de novas tecnologias, quem movimentasse mais de R$5.000 na sua conta pagaria 27,5% de imposto. Ou seja, criando um fake news horroroso, né? Atacando efetivamente a população mais pobre, a população pelo menos de classe média mais pobre nesse país, porque em função do quanto nós estamos hoje trabalhando e recebendo, uma parcela não pequena da população brasileira mexe mensalmente com R$5.000, e aí passaria então a pagar automaticamente, inclusive ele diz isso na fala dele, né, que isso não seria feito de forma administrativa, mas
os próprios mecanismos da Receita iriam, a partir de agora, retirar esses valores das contas das pessoas. Isso provocou uma gritaria e, de novo, reacendeu aquilo que desde o início do ano se faz, que é a culpabilização do ministro Haddad por absolutamente tudo que ele tenta resolver, né? Então, aí, o Haddad de novo vai começar a taxar. Ele sabia que isso era mentira, que isso era falso. Ainda assim, ele joga isso politicamente no programa dele, deu um rolo gigantesco. A Receita Federal teve que, para evitar aquilo que nós vimos, né? Da taxa das blusinhas, que lembra que começou uma história pequenininha e transformou num enorme problema para o Haddad. A Receita teve que sair correndo, desmentindo isso. E aí a Jovem Pan apareceu de novo no cenário brasileiro agora, pedindo desculpa pelo que aconteceu. Dizendo que isso não devia acontecer. A Jovem Pan, que por pouco não perdeu a sua concessão por conta exatamente dessas situações. Agora, na realidade, as pessoas têm que entender que o grande problema ali é a filosofia por trás do programa de estilo Pânico, né? Que transforma o humor em ferramenta política. A gente tem que entender isso no país, tá? Tem muita gente discutindo isso por vários lados, e você tem que entender que se a pessoa faz humor, a pessoa faz política. Não existe humor sem política, e é por isso que os regimes políticos eles ficam tão preocupados com humoristas, porque humoristas, desde o século XVIII, XVII, são capazes de derrubar reis, sim, isso é verdade, mas é preciso também responsabilizar humoristas que fazem o que o Emílio Surita está fazendo. Ou seja, atacando diretamente uma instituição com informações que ele sabe ser falsas, com o objetivo de gerar toda uma onda favorável a essa extrema-direita. Ou seja, a filosofia por trás do programa do Pânico é que está errado. Não é necessariamente a posição do humorista, mas é reconhecer que humor e política andam juntos e que a responsabilidade precisa estar colada nos dois. Você falou em humorista, eu até fiquei meio confusa, assim, do Emílio Surita, humorista, mas ele, de fato, se apresentava assim, né? Claro, ele é humorista. Essa turma, inclusive, ajudou a evidenciar muito o universo bolsonarista na época, né? Junto com o CQC. Gentili, CQC e todo mundo. Exatamente. A Jovem Pan emitiu essa nota, né? Se desculpando, mas eu achei interessante isso, né? Tem sempre o mais aí. Mas reafirmando o seu compromisso com o jornalismo. Queria teu comentário. Olha, o compromisso com o jornalismo não pode mentir, não pode inventar história, não pode usar o humor para fazer falsa denúncia, para anunciar coisas erradas. Já se sabe que não há taxação de PIX. E tanto se sabe que vocês estão falando de alguma coisa que eu que fico ligado quase que 24 horas no computador. É verdade que hoje eu passei umas 3 horas fora na cidade, não estava sabendo, não acompanhei. Ouvi falar por alto. Da outra vez deu o pânico que deu. Dessa vez não aconteceu nada. Por quê? Porque não encontrou terreno fértil. Não encontrou terreno favorável. Pessoas já devem ter lembrado assim, epa, essa história de PIX não confirmou lá atrás. Vou insistir na minha conversa. Eu vou ser chato daqui para frente. Nós vamos ter um ano de dificuldade. Nós temos que mudar a cara desse Congresso. Temos que mudar isso que está aí. Para mudar isso que está aí, nós vamos ter que fazer trabalho boca a boca. Não é só pela rede. Não é só comentando nos nossos programas. É indo à luta. Eu vou repetir o que eu faço sempre que eu vou ao supermercado, e eu vou muito ao supermercado. Eu falo com os caixas. Tem que levar para sua casa a pressão contra os deputados que votarem contra a derrubada do 6x1. Esse tipo de conversa é que nós vamos ter que começar a ter. Não adianta ficar esperando assim, o Lula vai vir falar do 6x1. Nós temos que pressionar na base para que pressione os deputados. E isso nós temos que fazer no dia a dia.
É chato pra cacete ficar falando isso. Vocês vão me desculpar, a audiência vai me desculpar, mas é muito chato falar isso, mas eu vou insistir nisso. Nós temos que, sim, trabalhar para mudar essa eleição em 2026. Moa. Olha, eu realmente não sabia dessa história da Jovem Pan, eu acho que é mais do mesmo, né? Agora, isso coloca uma questão, né? Não adianta mais a gente se contentar com uma nota da empresa, seja lá de quem for, pedindo desculpas. Eu acho que essas fake news, essas mentiras, elas precisam ser punidas. Os responsáveis por essas coisas precisam se encontrar um mecanismo de punir esses caras, né? O cara fala o que quer, faz a piada que quer, conta a mentira que quer, inventa a história que quer, e depois a direção da empresa solta uma nota pedindo desculpa. Não adianta pedir desculpa. O mal já está feito, né? Daí que vem a história da necessidade de se regulamentar as fake news, de se combater as fake news, de se regulamentar as big techs e de criar mecanismo de responsabilização por toda pessoa, seja jornalista, seja humorista, seja lá quem for, que comete crime, porque isso é crime. Divulgar uma mentira desse é crime. Isso não pode ficar impune, não basta uma notinha de desculpa. Em relação à eleição, eu acho que o Marcelo tem razão, né? Eu acho que nós estamos vivendo essa virada de ano muito complicada, né? A candidatura do Flávio Bolsonaro ganhou uma sobrevida, né? Eu acho que a gente não dá hoje para dizer que a eleição presidencial está decidida, né? Mas muito mais do que a eleição presidencial, eu acho que nós temos que concentrar todos os nossos esforços na eleição do Senado e da Câmara dos Deputados. Porque mesmo que a gente eleja o Lula por 4 mandatos, se a gente perder a maioria do Senado para os bolsonaristas, vai ser muito complicado. Esse país vai ficar ingovernável. Então, eu acho que é fundamental, está na hora dos partidos progressistas botarem a mão na cabeça, tentarem candidaturas únicas, porque senão vai ser uma tragédia. O ex-presidente Bolsonaro, né, quando estava em liberdade, ele disse em Copacabana que ele pediu, né, muito claramente 50% do Senado. E o Flávio Bolsonaro, o herdeiro aí desse espólio político do pai, ele enfatiza muito isso, né, a necessidade de ter um Senado de extrema-direita. Ele não usa extrema-direita, porque eles fingem que não existe extrema-direita, né? Mas isso é um projeto de poder muito evidente que eles verbalizam de forma muito natural. A Maria Mello fala assim, isso não é humor, gente, isso é método. Fala, amor. Não, eu acho assim, a eleição da Câmara é mais difícil, porque são 500 e tantos, né? Ela vai ser mais pulverizada. Agora, a eleição do Senado, que é majoritária, é fundamental. Quer dizer, se a gente perder a maioria do Senado, nós já não temos hoje, mas se perdermos por uma diferença maior, eu acho que vai ficar, o governo Lula 4, se ocorrer, vai ficar ingovernável. Vamos ter muito problema pela frente. A disputa não é nem sobre maioria, Sara. A disputa é barrar que eles tenham 2/3. Que eles têm uma possibilidade de terem 2/3 no Senado. Os 2/3 no Senado, eles pautam retirada de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não, retirada... Eles ter, junto com a Câmara, a possibilidade de alterar a Constituição. Então, assim, nós temos que barrar isso. E até do impeachment do Lula, né? E aí eu acho fundamental, viu, eu vou insistir nesse assunto, é preciso que os partidos do campo progressista sentem para conversar, não dá para pulverizar a candidatura, nós precisamos centrar o fogo em candidaturas únicas para o Senado, mesmo sendo 2 vagas, porque senão, se a gente começar a pulverizar, nós vamos ter dificuldade. Eu vou insistir, aproveitar aqui o Horta, tá? Eu vou insistir porque o discurso de fragilizar a figura do ministro Alexandre de Moraes não é pela figura do ministro Alexandre de Moraes, né? É mostrar, aquela raiz lavajatista de mostrar que tudo que tem a ver com o Partido dos Trabalhadores e com o presidente Lula está sujo de corrupção, né? Um discurso moral que eles fizeram na Lava Jato e que eles tentam de alguma forma fazer. Aí a Rita Vieira manda um superchat falando assim: desculpem, falar de Malu Gaspar fritando o STF é fazer justamente o que eles querem, é desviar os assuntos das emendas, das verbas de gabinete, das falcatruas, do Mota, do Sóstenes, do Jordi, que inclusive desses 3, né, o Jordi
é o que sai mais à margem de todos. Parece que as pessoas nem lembram dele, né? Ele, inclusive, teve uma das piores defesas. Ele gravou um vídeo no dia que a polícia esteve na casa dele dizendo que era um absurdo porque era aniversário da filha dele, assim. A conexão com o fato se perdeu ali. E a Elizabeth Muniz fala o seguinte, eu não sei se já falaram, a liberdade de imprensa é um pilar da democracia, mas ela não é absoluta. Ela coexiste com o direito individual à honra, imagem e reputação. Ela está falando isso por conta da imagem, né, do ministro Alexandre de Moraes, e o Marquinhos fala, por que o Xandão ainda não tomou nenhuma providência, gente? Essa situação. O objetivo é fustigar o Alexandre de Moraes o máximo possível, né? Ele que tem sido o para-raio de todas as tensões brasileiras aí antes da eleição, desde 2021, 22, durante aquele ano eleitoral complicadíssimo, ele foi o para-raio disso tudo. Então o objetivo é colocar mais coisa no colo dele e assim ir tensionando essas estruturas para de alguma maneira colocar ele de lado e, se puder, inclusive, atacar todo o judiciário brasileiro. E aí é que está o grande problema, que as pessoas precisam entender isso de uma certa maneira. Numa democracia, não há nenhum direito absoluto. É preciso se entender isso. Não há nenhum direito absoluto, nenhum poder absoluto numa democracia. O judiciário, por mais que ele seja a última palavra, ele não é absoluto. E quando você coloca num escândalo desse, numa situação dessa, uma figura central do judiciário, você está atacando toda a estrutura. E aí, Sara, acontece uma coisa muito clássica nas esquerdas. A esquerda se divide em dois campos, os pragmáticos e os ideológicos. Os pragmáticos sempre defendem a ideia de que, olha, nós temos que olhar para frente e ver o que está sendo pensado. E ir contra isso que está sendo pensado. Então, se está tentando atacar o judiciário, nós temos que defender o Alexandre de Moraes. E os ideológicos vão dizer, olha, é necessário avaliar a conduta em si para ver se ela está a contento daquilo que nós esperamos das pessoas. A esquerda sempre se dividiu dessa maneira desde o início do século XX, entre pragmáticos e ideológicos. Você vai olhar para o chat e você vai encontrar isso. Né? E o que eu estou dizendo desde o início do programa é que nós não temos ainda informações suficientes para defender nenhum dos dois lados. Nós não podemos ainda, com o que foi colocado, nem dizer que o Alexandre de Moraes fez ou deixou de fazer coisa equivocada e nem dizer que a Malu está completamente equivocada no que coloca. É necessário ir mais adiante no processo de investigação. Sara, eu te mandei o link da manchete do site 247 agora. Qual é a manchete? PGR arquiva pedido e diz que contrato da esposa de Moraes com Banco Master não configura ilicitude. Paulo Goneco afirma que, de acordo entre banco e escritório de Viviane Moraes, não justifica investigação nem atuação da Suprema Corte. É isso que tem que vir a público. Se ele investigou, eu não li a matéria. Né? Se ele leu o contrato, está explicado. Agora, ao mesmo tempo, eu quero lembrar uma coisa. Quem falou desse contrato que existia? Foi a Malu. Então ela não errou quando ela anunciou o contrato. Ela pode ter errado quando disse que o outro pressionou o Gonet, que não pressionou o Gonet, não, pressionou o presidente do Banco Central. Por isso que nós temos que ter cuidado. Eu acho que a Malu errou no tom, errou na forma e errou de não vir a público explicar direito como ela teve essa informação sem revelar fonte. E acho, mas agora tem o Gonet fazendo, e o Alexandre de Moraes tinha que explicar também o que é esse contrato. Entende? É isso que eu queria falar, Marcelo. Eu acho que isso é um canetaço que prejudica a situação, porque para todo brasileiro médio, 130 milhões de reais não é um valor pequeno. Isso está acima mesmo dos próprios valores dos escritórios de advocacia. Então, assim, você chegar numa canetada, e que nem eu disse, nós estamos numa democracia. Se nós tivéssemos um regime autoritário, e o Mo e o Marcelo sabem disso, a canetada vinha e acabou a brincadeira. Acabou, ninguém vai investigar e era isso mesmo. Agora não. Agora é preciso investigar e nem o procurador-geral pode dar essa canetada, porque se esse contrato existe, nós temos que começar a perguntar de novo onde é que está a equidistância dos nossos juízes. Porque, gente, vamos trazer isso para o futebol?
Se você descobre que o juiz que vai apitar a final do time do jogo, da final do campeonato entre o teu time e o time de lado, se você descobre que o juiz que vai apitar essa final, ele tem um contrato com a empresa que patrocina o time do outro lado, você vai ficar... Como é que você vai ficar nesse processo? Então, é preciso uma distância que os juízes precisam cada vez mais tomar. A gente está numa situação, a nossa sociedade está rachada de uma maneira que não basta só ser honesto. É preciso parecer honesto também. É preciso angariar legitimidade social para essas coisas. E esse tipo de ação do Gonê, em que pese que seja legal, ou seja, ele pode fazer, porque ele é o detentor da ação pública, ela não pega bem, especialmente em épocas anteriores à eleição. Nós precisamos tratar isso com um pouco mais de cuidado e seriedade. E tem uma outra coisa, né, que é preciso esclarecer, que ainda não está claro, independente se existe contato, se não existe, se é uma minuta. Tem também a história, eu li aí em algum lugar, de que não foi feito nenhum pagamento de serviços prestados pelo escritório da Viviane, né, se não me engano, para o Banco Mar. Tem uma ação antiga e tal. Então, é tudo muito nebuloso, né? Eu acho que é preciso explicar exatamente. E aí, quem tem que explicar não é o Alexandre de Moraes, é a Viviane, né? Ela que tem que explicar. Vou ler aqui, que diz a desculpa, Alex. Não. Eu ia dizer que eu acho que esse assunto não adianta render mais. Nós temos que virar para outros assuntos e ficar atento às tramóias que vão surgir enquanto as pessoas vão ficar balançando essas bandeiras. Eu acho que nós temos que nos voltar para as tramóias dos deputados, que através de emendas de parlamento, eu vou insistir, vão querer manter suas eleições. Fica impossível o Horta, que não é deputado, querer ser candidato a deputado se ele não tem uma estrutura de emendas, que ele jogou na obra tal ou na obra tal, para chegar lá perto do bairro dele e dizer, olha, essa obra aqui é minha, eu que botei dinheiro, e sem falar da verba que ele leva por fora para alimentar a propaganda dele. É desigual essa concorrência na eleição. E isso é que nós temos que estar atentos. Eu diria, viu, Marcelo, que isso já não é de agora, né? É muito difícil hoje uma pessoa, qualquer pessoa, que não seja empresário, não seja religioso, não seja sindicalista, e não seja ligado a alguma corporação, se eleger deputado. O chamado voto candidato de opinião é praticamente impossível ele se eleger hoje, porque a concorrência é muito desleal, né? Uma pessoa, por exemplo, como você conheceu, o nosso querido falecido Sigmaringa Seixas, né, que era um advogado, mas não era ligado às corporações, dificilmente se elegeria hoje, porque a concorrência é muito desigual, né? É o empresário, é o pastor, é o miliciano, enfim, é o sindicalista, é um cara... eu, por exemplo, se fosse candidato a deputado, jamais me elegeria, né? E assim como estou citando como exemplo, vários outros, o chamado voto de opinião, candidato de opinião hoje, é praticamente impossível ele se eleger. E boa, sindicalista quase não elege, mas não existe mais se candidatando. Também tem isso, né? E uma outra coisa, né, Marcelo conhece, assim como eu, a gente acompanhou o Congresso durante muitos anos, há quase 50 anos, eu nunca vi em toda a minha vida, eu estou em Brasília desde 1977, um Congresso tão ruim quanto este. A Câmara dos Deputados é um horror, né? O Senado é um pouquinho melhor, mas também é um horror. Independente de postura ideológica partidária, você esquece, o nível é muito baixo. O baixo clero aqui, o que a gente antigamente chamava de baixo clero, hoje é Câmara dos Lordes, porque o nível é rasteiro, é o pior congresso da história, como diria Ulisses Guimarães, e ainda pode piorar. Exato. Assim, a gente sabe o baixo nível que está esse Congresso quando a gente tem, por exemplo, o Bilinski insinuando que mataria, né, que faria alguma coisa com a Jandira Fegali, e aparentemente isso não é a notícia do dia, né? E vida que segue. Isso é muito assustador. Esse Sóstenes tem noção do baixo nível por isso. O Sóstenes é deplorável. Zé Trovão, enfim, é um negócio realmente
O Senado também tem uma figura, aquele lá de Santa Cadeia, esqueci o nome, Jarrão, não, Girão, e vai por aí. É do Ceará. É lamentável, é muito... É do Ceará, é do Ceará. Exato, gente, deixa eu ler aqui as últimas mensagens, tá? O Music Relax, ele fala assim, me desculpem, o Moraes não tem que explicar nada do contrato não, muito menos a esposa dele, o contrato é privado e não público. A Denise, desculpa, ela fala assim, gente, eu ouvi uma explicação do Pedro Serrano sobre o valor do contrato, que é o seguinte, existem escritórios que são contratados e autorizados a subcontratar, eles fazem uma espécie de quarteirização, né? Isso poderia explicar o valor. Ele pede calma nesses julgamentos em relação a esse número que é muito apelativo, né, para pessoas comuns, 129 milhões. A Reginalíssima fala assim, olha, familiares de ministros do STF advogam em escritórios. A Maria... o Moa caiu? Deixa eu tirar aqui. A Maria Mello fala assim, discurso moral feito por imorais. E o Rogério, ele brinca falando o seguinte, se tá ruim sem o Xandão, pior sem ele. E aí manda uns emojinhos aqui de cuidado e etc. E o Pedro Ayrton Queiroz Lima, ele brinca, Horta, falando que é o Malugate. Porque é curioso, né? Porque ela virou o centro do debate. Mo, vou te embarcar de novo, tá? Pronto. Não, eu tô aqui. Tô aqui. É porque teu celular caiu. Nós vivemos nessa época em que você caça o clique de qualquer jeito, né? Então ela foi bem sucedida, ela ganhou um monte de cliques, aumentou o espaço dela, e eu acho que está correto aí as pessoas quererem mais consistência da parte dela, mas também quererem mais distanciamento da parte do Alexandre de Moraes. Ele vai ter que dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso, minha esposa também não tem nada a ver com essa questão do Banco Master, porque não é uma questão de contrato privado, gente. De novo, vamos com calma sobre isso, tá? Nós estamos falando de um ministro do Supremo, e essa divisão entre público e privado, ela quase nunca dá bom resultado quando a gente usa ela de forma apressada. Isso. O Claude fala que vão continuar atacando o Xandão, mas olha, eu nem lembro qual foi o julgamento exato, mas o ministro Alexandre de Moraes até falou assim, se eu parar de trabalhar por conta de ameaça, eu não faço mais nada da minha vida, alguma coisa nesse sentido, né? E vai ser daí para baixo, viu, gente? O nível vai ser desse para baixo. É isso. Moacir, muito obrigada. Vou te passar a palavra aqui para você se despedir da gente antes de eu cumprimentar aqui o Horta e o Auler. Eu que agradeço o convite. Oi, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer participar com vocês. E é isso, né, gente? Vamos ficar atentos, vigilantes, porque o mar não está para peixe, né? Como dizia o Ulisses Guimarães, pode piorar, pode piorar. Eu acho que essa questão aí da Malu tem muitos aspectos ainda que precisam ser esclarecidos. Essa questão do contrato também ainda não está clara, né? E o ano que vem vai ser um ano de muita luta, como, não sei se você sabe, é um ano de Ogum. Ogum é o orixá da luta, o orixá que protege, que abre caminhos, e vai ser um ano difícil de muita luta, mas precisamos estar vigilantes. Um feliz ano novo aí para todos vocês, um grande abraço. Muito obrigado. Atento e forte, né? Isso. Obrigada, Moa. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Moa. Um abraço. Bom, eu vou me despedindo também, viu? E aí eu vou entrar de folga, porque vocês estão voltando de folga, né, Sara? Eu estou entrando ainda de folga. Foi a semana inteira substituindo a Tereza. Amanhã a Tereza vai estar com vocês. Né? Amanhã a Tereza volta a estar com vocês. Ela está viajando hoje do Equador para o Brasil, para Brasília. Deve estar chegando agora à noite. Não pôde fazer o bom dia nem o boa noite. Então amanhã vocês vão ter a grata satisfação de terem a Tereza novamente, esclareando as informações políticas de Brasília, mais do que eu fiz hoje aqui. Um grande abraço, obrigado pela participação com a gente. Foi um prazer dividir com vocês esse programa e com a Sara. Um bom ano novo para toda a nossa comunidade, que 26 venha com força. E vamos lutar para melhorar as coisas para o nosso lado. É isso, Auler. Horta.
Eu queria te agradecer demais, Sara, dar um abraço bem apertado aí no Marcelo. Marcelo que faz esse trabalho que a gente que faz análise precisa, né? Não dá para fazer análise no nada. Então, muito obrigado por estar aí, meu caro, agradecer demais o teu convite e acho que a gente fica para a semana, né, Sara? Vamos ficar para a semana comentando essas coisas. Antes, estamos no dia 29, ainda tem 2 dias de 2025. Não descuidem desse ano que ele ainda não terminou e ele está aqui. Quando terminar, no dia 1º, a gente vai tomar uma boa cerveja gelada e agradecer. Finalmente, esse negócio está terminado, porque, pelo amor de Deus, ainda se pode decretar alguma coisa de hoje para amanhã, de amanhã para depois, e né, não dá para brincar com um ano complicado desse. Ó, gente, todo mundo batendo na madeira, tá? Eu vou bater no MDF aqui, que eu fiquei com medo agora. Mas é isso, Auler, muito obrigada, descansa aí, um bom final de semana, bom final de ano para ti, o Horta segue aqui essa semana. Eu vou rodar a vinheta e já vou embarcar aqui o Conde, mas, Conde, eu vou te embarcar com uma fofoca, viu? Eu vou te embarcar com intriga. O Horta disse que preferia fazer o programa comigo do que contigo. Pronto, joguei a bomba, tchau, tchau. Porque, mas diga por quê? Tchau.